Pelo movimento, temos bastante crianças. Vamos organizar, demora um pouquinho. Essa é a minha água? Muito bem, amados, vamos orar mais uma vez então, antes de termos o nosso tempo de pregação da palavra. Nosso Deus e Pai, nós mais uma vez chegamos à Tua presença, te louvando por tudo que já pudemos fazer até aqui, colocando esse momento em Tuas mãos, Senhor. Esteja abençoando a pregação da Tua palavra, abençoa o Teu servo, pastor Roberto, que ele possa estar transmitindo a nós o que o Teu Espírito Santo tem posto em seu coração, que possamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor, fortalecidos por ela, de formas a podermos viver de maneiras que Te agradem cada vez mais a cada dia. Também pedimos pelas crianças, abençoa o tempo delas com as professoras, que elas possam estar ouvindo, no entendimento que elas podem ter com relação ao Teu Evangelho, e desde já Tu possas estar trabalhando em seus corações a questão da compreensão do Teu Evangelho. Dá sabedoria às professoras, que elas também possam ter um bom tempo. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos. Sempre que ouço e canto este último cântico que cantamos aqui, eu fico bastante emocionado. Eu fico imaginando a adoração celestial, os anjos que hoje estão diante do trono, onde está assentado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu fico imaginando aquele coro celestial com aquelas miríades de anjos, né, cantando dia e noite, louvando, engrandecendo e adorando aquele que é santo, né? Santo, santo, santo. E um dia nós vamos estar todos reunidos diante deste Deus grandioso, que é santo, que é poderoso, mas que também é gracioso. E vai ser um momento único, mas eterno, onde nós vamos estar louvando o nosso Senhor frente a frente. Ok, meus queridos, nós estamos aqui nas noites em que eu estou pregando. Nós estamos nesta série de estudos nos salmos penitenciais. Vocês estão lembrados quantos salmos penitenciais nós temos no livro de Salmos? 7. Estão lembrados quais são estes salmos? 2 nós já estudamos, né? Então é fácil. Salmo 6, 32. Hoje nós vamos começar o terceiro, 38. O quarto, 51. Todos esses aí, salmos de Davi. Depois temos o 102, e então 130, e finalmente 143. São 7 salmos, 5 deles são de Davi e 2 são anônimos, né? O 102 e o 130. E hoje nós vamos dar início, então, ao terceiro salmo desta série. Nós vamos começar a estudar o salmo de número 38. E por isso eu quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia, ou o seu aplicativo da Bíblia, no Salmo 38.
E nós vamos fazer a leitura, então, de todo o Salmo. E eu estou aqui com a NVT. Então, Salmo 38, Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Em outras versões, essa informação aqui vai estar em memória, ou então petição. Versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado. Entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre. Minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia todo planejando a sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para as suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa, sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço por poder abrir a tua santa, bendita e eterna palavra. Há tanto para aprender, Senhor, em todo o tempo nas tuas escrituras. E agora, Senhor, que estamos aqui com a tua palavra aberta, abre também os nossos corações para que possamos entender a mensagem da tua palavra. Eu peço que o Senhor haja nos nossos corações, nas nossas mentes, e nos permita, Senhor, ficarmos totalmente focados aqui no falar da tua palavra com cada um de nós. Abençoe esse momento agora de reflexão e fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então este aqui, como eu já falei, é o terceiro salmo penitencial. Ele é um salmo de Davi. E no sobrescrito, que é isso? Sobrescrito. No sobrescrito, ou seja, naquelas informações que aparecem imediatamente antes do versículo 1, isto é o sobrescrito do salmo, essas informações nos dão conta que a autoria do salmo é de Davi.
e que este salmo é um salmo de recordação barra petição. Por isso que em algumas versões, aí no sobrescrito, vocês vão ter essa expressão, Salmo de Davi em memória. Em outras traduções, vocês vão ter essa expressão, Salmo de Davi, petição. E aqui na NVT, nós temos aí essa informação que diz, Salmo de Davi, em que pede a Deus que se lembre dele. Por isso, algumas traduções, então, vão trazer essa informação para a gente, em memória ou petição. Mas esse salmo aqui, ele é também um salmo de lamento individual, de lamento de Davi. E aqui Davi coloca os seus problemas diante de Deus. Ele está trazendo as suas circunstâncias, ele está trazendo a sua situação tão aflitiva, certamente percebemos isso pela leitura do Salmo, diante de Deus. E ele sabe que os seus problemas são resultados do seu pecado. Eu creio que pela leitura que nós fizemos aqui, eu não sei você, mas dá para perceber como é grande a angústia de Davi. É uma angústia que vem por doenças em seu corpo, é uma aflição que vem por agitação, perturbação, aflição na sua mente, vem pela deserção de seus amigos e pela sua vulnerabilidade diante dos seus inimigos. Davi reconhece que os seus pecados estão por trás de todos esses problemas. E é por isso que este salmo é um salmo penitencial. Ele está lidando com pecado, com arrependimento, com confissão, com perdão. Essa é a natureza dos salmos penitenciais. Nós sabemos que nem todos os problemas na nossa vida resultam de pecados. Mas este salmo aqui, ele está voltado para aqueles problemas que são resultados do pecado na vida de Davi. De certa forma, este salmo aqui é uma oferta memorial. Por isso que talvez no sobrescrito é em memória, né? Porque Davi, ele está oferecendo este canto a Deus, e neste canto ele pede que Deus se lembre dele. Ele compôs esse salmo como um memorial para si mesmo e também para os outros, para mim, para você. Ok. Do que nós não devemos nos esquecer? Nesse sentido de ser uma oferta memorial de Davi, um canto em memória, do que nós não devemos nos esquecer, o que Davi quer trazer para nós no sentido de um memorial e que nós não devemos nos esquecer. Ele não queria se esquecer. Ele não queria que a sua comunidade não se esquecesse. E certamente ele não queria que os seus leitores, eu e você hoje, também não esqueçamos. Nós não devemos nos esquecer do castigo divino. Não devemos nos esquecer da disciplina divina. Irmãos, é um exercício muito, mais uma vez muito, 3 vezes muito proveitoso para todos nós. Não nos esquecermos dos castigos com os quais Deus nos aflige por causa dos nossos pecados. Se você observou bem,
nós temos 22 versículos aqui neste salmo, e eles correspondem aí às 22 letras do alfabeto hebraico. Não aparece aqui na nossa tradução em português, talvez algumas versões você vai encontrar isso. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, por isso ele é um salmo alfabético. E por ele ser um salmo alfabético, nós estamos diante de um salmo que é complexo. Imagine você compor um poema onde cada linha desse poema começa com uma letra. E aí você vai compondo aí a sua arte. Então, essa é a característica deste salmo. Nós temos alguns salmos alfabéticos no livro de Salmos. Este é um deles. E por ser alfabético, a composição textual também é complexa. Davi descreve aqui, neste salmo, os efeitos da sua enfermidade. Olha, não existe nenhum outro salmo nas Escrituras que descreve a enfermidade, a doença, de uma forma tão extensa e tão profunda como este salmo. E nós, leitores do salmo, nós ficamos até agoniados e até mesmo sufocados. Parece que Davi não podia mais suportar o seu sofrimento. As suas enfermidades, elas eram implacáveis. Os seus inimigos, eles eram implacáveis. E o abandono dos seus amigos e até da sua família era implacável. Davi junta neste salmo aí um contraste de sofrimentos. São aqueles sofrimentos que vêm de Deus e que são merecidos, e são aqueles sofrimentos que vêm dos seus adversários e que são imerecidos. E em função disso existem duas petições que se intensificam e que culminam aí num pedido de socorro, um pedido urgente de socorro. As duas petições no Salmo são as seguintes. Versículo 1, primeira petição. Versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. E a segunda petição nós temos no versículo 21. Não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. E essas duas petições, elas culminam, elas terminam naquele apelo urgente, naquele apelo angustiante, naquele apelo inadiável de Davi, que nós encontramos aí no final do Salmo, no último versículo, versículo 22, onde ele diz: vem depressa me ajudar, Senhor meu Salvador. Então nós precisamos observar essa coluna vertebral aí do Salmo. Nós temos os sofrimentos merecidos, eles são provenientes de Deus, eles são as suas enfermidades, e nós temos aí os sofrimentos imerecidos que vêm da parte dos seus amigos e da parte dos seus opositores, ou seja, as deserções dos seus amigos ou o abandono dos seus amigos e as traições dos seus inimigos que estão em curso. Esses dois sofrimentos chegaram ao seu ápice. E é por isso que Davi declara aí no versículo 17 o seguinte: estou à beira de um colapso. Enfrento dor constante. Irmãos, nós já sabemos do Salmo 6.
a sua morte era iminente e certa. Ele não podia mais se defender da traição e das falsas acusações que ele estava sofrendo. Mas embora nós tenhamos aí essas notas sombrias, densas e pesadas, o salmista, ele tem esperança de escape dos seus sofrimentos. Ele crê na soberania divina. Ele crê que Deus fará aquilo que é justo. Ele crê que Deus vai erguê-lo da morte. Ele crê que Deus vai desfazer aí as falsas acusações. Ele espera pela salvação de Deus. Ele jamais perde a intimidade com Deus e também a sua fé. Vejam esses versículos aí no Salmo. Versículo 9. Davi diz ao Senhor: Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Tem intimidade aqui do salmista com o Senhor? Versículo 15. Pois espero por ti, ó Senhor, responde por mim, Senhor, meu Deus. Versículo 16, orei. Não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Versículo 22, vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Então notem que este salmo aqui, ele termina com uma fé que suplica por salvação. Ele não termina com uma fé triunfante que celebra a salvação. Ok. Quanto à motivação para a composição deste salmo, ele é um salmo que tradicionalmente está ligado ao pecado de Davi com Batseba. O adultério de Davi com Batseba, este salmo também. E também a trama da morte do marido dela, Urias. Se é assim, então nós temos 4 salmos penitenciais onde Davi lida com o seu pecado com Batseba. Quais são eles? 6, já estudamos. 32, já estudamos. Hoje estamos começando a estudar o 38. E o próximo? 51. 4 salmos, cuja situação de composição, tradicionalmente, está ligada ao adultério de Davi com Batseba. Os estudiosos, inclusive, sugerem que a ordem cronológica de estudo desses salmos deveria ser a seguinte: 6, 38, nós estamos estudando agora, 51 e 32. Porque no 6 e no 38 nós temos as circunstâncias de Davi antes do seu arrependimento. No 51 nós temos a confissão de Davi. E no 32, que já estudamos, nós temos aí a bênção do perdão. Eu estou seguindo aqui a ordem do cânon, ou seja, a ordem em que esses salmos se encontram nas Escrituras. Então, resumindo agora essa pequena introdução aqui, nós temos o seguinte: as circunstâncias de Davi, elas eram extremamente dolorosas. Ele estava sofrendo de uma terrível enfermidade física. Os seus amigos o abandonaram. Os seus inimigos lhe perseguiam. A sua alma estava gravemente afligida pelo peso esmagador do seu pecado. Ele reconhece que todo o seu sofrimento era o castigo de Deus por causa das suas transgressões. E este sentimento aí de culpa, de pecado,
esmagava Davi, e na sua aflição extrema, Davi clamou a Deus. Então, tudo isso para dizer o seguinte, meus irmãos, e talvez é bom que seja em memória. Nós precisamos perceber como foi grave o pecado de Davi em seu adultério e como o Senhor se indignou com ele. Nós temos 4 salmos penitenciais lidando com o pecado, com a confissão, com o perdão da parte de Davi. Para efeito de exposição, nós vamos dividir esse salmo em 3 partes, ou em 3 pontos. Ponto número 1, o fardo esmagador de Davi. Versículos 1 a 8, primeiro ponto. Segundo ponto, a solidão desoladora de Davi. Versículos 9 a 14. E o terceiro ponto, a esperança salvadora de Davi. Versículos 15 a 22. E hoje, então, nós veremos o primeiro ponto. O fardo esmagador de Davi, ou sobre Davi. Nós vamos ler novamente aí os versículos 1 a 8. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado. Entristecido ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre. Minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Como nós já analisamos o Salmo 6, nós veremos que existe muita correspondência entre o Salmo 6 e o Salmo 38. Aliás, quando nós estudamos o Salmo 6, eu falei a esse respeito. Davi, ele inicia este salmo aqui, 38, pretendendo despertar a compaixão de Deus para cessar de puni-lo. E aí no versículo 1, ele diz, ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Irmãos, quando Deus disciplina uma pessoa na sua ira, e nós falamos isso no Salmo 6, esta pessoa é reduzida a nada. Mas este é o destino final do ímpio, não do justo. Vocês lembram da oração de Jeremias? Jeremias, capítulo 10, versículo 24. Jeremias 10, 24. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. A ênfase desse primeiro versículo aqui do Salmo 38 recai sobre as expressões tua ira, tua fúria. Tua ira, tua fúria. Davi, ele não está pedindo para ser isentado da disciplina de Deus. Davi, ele está pedindo que a disciplina seja temperada com misericórdia. Então é um pedido de moderação da severidade do castigo.
Davi não está banalizando ou diminuindo o seu pecado. Ele não está aqui soltando as rédeas dos seus desejos carnais. Ele reconhece que ele está sendo devidamente castigado. Mas numa atitude de oração, numa atitude de humilhação, numa atitude de devoção, ele clama por misericórdia. Davi não está pedindo que Deus seja indulgente com ele, que Deus seja indulgente com os seus pecados. O que Davi está pedindo é para não ser afligido além da medida que ele pode suportar. Além disso, essa oração de Davi aqui, ela foi elaborada de acordo com a regra da piedade. E o apóstolo Paulo, ele escreveu a esse respeito lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. E ali Paulo escreve o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Nós já sabemos que a palavra tentação, aqui nessa passagem, tentações, poderia ter sido traduzida também como provações. E a promessa que nós temos da parte de Deus é que nós não seremos tentados ou provados além daquilo que nós podemos suportar. E Paulo diz, quando vocês forem tentados, ele vai mostrar uma saída. Ou, numa outra tradução, ele vai dar o escape, de modo que consigam resistir. Então, esta oração de Davi aqui, ela está de acordo com a regra da piedade. Também nós precisamos destacar que Davi, ele não está secretamente ou interiormente irritado, queixoso, murmurento, resmunguento. Ele não está assim diante de Deus. Existe aqui um lamento, sim, um lamento de Davi, mas isso aqui não é uma queixa pecaminosa. O que nós temos aqui é uma oração humilde, uma confissão sincera e uma esperança real da parte de Davi, de obter misericórdia, compaixão e perdão. Davi estava gravemente doente, e ele não tem dúvidas nenhuma de que a sua doença era por castigo divino, pelo seu pecado. Ele diz aí no versículo 3, por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. No versículo 5, ele diz, minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez ou loucura. Agora, como eu já disse, nem todas as doenças, elas são castigos pelo pecado. Mas essa doença de Davi, ela foi um castigo divino pelo seu pecado. E Deus abriu os olhos de Davi para que ele pudesse enxergar isso. Porque Davi tinha visto aí como um mero gotejar aqueles pecados. Mas agora eles se revelam como uma inundação para afogar. Estão lembrados do que Davi diz no Salmo 32, versículo 6? Salmo 32, 6.
Ele diz: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Aqui no Salmo 38, a inundação chegou para Davi. Ele se vê também como um guerreiro, gravemente ferido. Ele diz aí no versículo 2, tuas flechas cravam fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Deus havia atravessado o corpo de Davi com flechas letais. Deus estava esmagando Davi com a sua mão pesada. E essa metáfora aqui de flechas cravadas é para indicar que as dores de Davi eram insuportáveis. Elas eram tremendas, e isso se deve àquelas feridas infeccionadas em todo o seu corpo. No versículo 5. Esse peso da mão de Deus é uma metáfora do poder e da força punitiva de Deus. É a mesma mão que feriu o faraó, estão lembrados do faraó do Êxodo? É a mesma mão que feriu a faraó lá no Egito com um grandioso golpe. E o que o faraó teve que fazer? Ele teve que libertar os israelitas. Agora reparem mais uma vez. Davi diz aí, são as flechas de Deus. É o peso da mão de Deus. Davi estava persuadido de que era Deus quem lhe afligia. Ele percebeu aí a mão pesada de Deus que estava erguida contra ele para puni-lo por seus pecados. E exatamente porque ele sabia que as flechas eram de Deus, que era a mão de Deus, que era Deus quem o estava castigando, ele buscou a quem para encontrar salvação? Ele buscou em Deus o livramento da sua aflição. Irmãos, este é o caminho, mas nem sempre isso acontece. E o profeta Isaías, ele nos lembra muito bem dessa verdade. Abra em Isaías 9:13. Isaías 9:13. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Aqui no contexto de Isaías, o que nós temos aqui? Nós temos o julgamento divino do reino do norte, ou seja, de Israel. Esse julgamento divino, ele foi merecido, ele foi repentino e ele foi cruel. Mas mesmo com a calamidade, mesmo com o castigo divino, o povo não se arrependeu. E ele nem buscou o Senhor. Então, como tem em uma figurinha do WhatsApp, isso é raro, mas acontece muito. Mas esse não foi o caso de Davi. Ele sabia que onde existe a ira divina, existe também a misericórdia divina. E essa misericórdia divina, ela pode aliviar, ela pode curar, e era isso precisamente que Davi buscava e esperava. Nos versículos 3 a 10, nós encontramos aqui uma descrição pavorosa dos sofrimentos de Davi. E os golpes divinos sobre Davi, eles vieram na forma de golpes corporais e de angústia mental.
Não é possível nós identificarmos aí qual foi a doença de Davi. Não temos informações suficientes para ir, mas ela foi uma doença gravíssima. Ele quase morreu. Existe alguma associação que é feita entre alguns estudiosos dos Salmos de que os sofrimentos de Davi estão em certa associação ou correspondência com os sofrimentos de Jó. Mas também existem algumas diferenças essenciais. Por exemplo, Davi não se considerava inocente, como aconteceu com Jó. E também Davi não acusou Deus de injustiça, conforme Jó tinha feito. Nos 2 salmos anteriores, que nós já lidamos com eles, o Salmo 6 e o Salmo 32, nós já vimos bastante sobre os sofrimentos físicos, emocionais, mentais e espirituais de Davi. Por isso não há necessidade de a gente passar em detalhes por todo este pavoroso fardo esmagador. Mas nós vamos ler o relato e fazer algumas considerações adicionais. Volte aí para os versículos 3 e seguintes. Todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada. Verso 3. Verso 5, minhas feridas infeccionaram e cheiram mal. Verso 6, estou encurvado e atormentado. Verso 7, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Verso 8, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. E o verso 10, meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Percebam o seguinte, meus irmãos, Deus afligiu o ser inteiro de Davi. E aqui também existe uma diferença essencial aí em relação a Jó. As aflições de Jó e as suas enfermidades foram produzidas por quê? Por Satanás. As aflições de Davi e as suas enfermidades, essas foram produzidas por Yahweh, por Deus, pelo grande Eu Sou. As suas aflições físicas, emocionais e espirituais eram a expressão da ira intensa de Deus contra Davi. O seu exterior e o seu interior estavam gravemente feridos. Era o seu corpo, eram os seus ossos, mas era também a sua consciência, era o seu coração. No versículo 4 nós lemos, minha culpa me sufoca, é um fardo insuportável. Ser sufocado aqui transmite a ideia de uma grande onda ou de uma grande cachoeira cobrindo completamente a cabeça de uma pessoa que está se afogando. Essa onda, diz Davi, é um fardo insuportável sobre a minha cabeça. E essas ondas, elas são os golpes dos julgamentos de Deus. Eles são vastos em quantidade e eles são também pesados no seu volume. A culpa no coração, meus irmãos, é como um fardo pesado e insuportável. E Davi aqui, ele está se sentindo como um cavalo, ou como uma mula, ou como um burro caído, impotente, debaixo deste fardo esmagador. Então vejam, Deus golpeou Davi.
foi Deus. Golpeou Davi. Todo o seu corpo estava doente. Versículo 3. A sua saúde estava arruinada. Versículos 3 e 7. O seu corpo estava cheio de feridas apodrecidas. Versículo 5. O seu corpo ardia em febre. Versículo 7. O seu coração estava descompassado. Versículo 10. Ele perdeu as suas forças. Versículo 10. Ele não estava mais conseguindo enxergar. Versículo 10. E ele diz que os seus amigos se afastaram dele por causa da sua doença. Versículo 11. No caso de Jó, seus amigos se aproximaram dele. Davi estava moído, ele estava encurvado e atormentado, diz o versículo 6. O que tudo isso mostra para a gente? Tudo isso mostra a qualidade da sua aflição. Ou seja, os julgamentos de Deus, eles eram vastos em qualidade e eles eram também vastos em quantidade. Ele diz no versículo 6, entristecido ando o dia todo, de um lado para o outro. E a ideia aqui é de que ele chorava o dia inteiro. Era uma tristeza acompanhada de pranto. E isso aqui indica que ele se sentia sujo, abandonado e em trajes de luto. Agora, posteriormente, lá nos dias do Novo Testamento, na época do Sinédrio, aquele tribunal judaico, os acusados, eles deveriam comparecer ali diante do Sinédrio para serem julgados exatamente assim, em prantos, com aparência de humildade e temor, apelando por compaixão, com o cabelo despenteado e vestidos com roupas pretas. Talvez essa convenção, posteriormente adotada no Sinédrio, seja inspirada nesses salmos penitenciais de Davi. Ele fala sobre a febre no versículo 7. Meu corpo arde em febre. A palavra hebraica para febre ardente significa assar, queimar ou tostar. Isso significa literalmente o seguinte: minhas costas estão cheias de carne queimada. Toda essa condição de Davi, ela é extremamente trágica, desesperançada. Era tão grande a aflição de Davi, era tão grande a inquietude de Davi, ele estava debaixo do castigo da ira de Deus. Era o castigo por causa do seu pecado. E por causa deste castigo, ele não tinha descanso, nem de dia e nem de noite. Ele não podia parar de clamar. No versículo 8 ele diz: estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Essa palavra gemido, os seus gemidos eram medonhos, horríveis. Ela está associada ao rugido de um leão. Os seus gemidos eram como o rugido de um leão.
Eram gemidos que vinham de um coração atormentado. Toda essa situação, de acordo com o Salmo 32, todo esse estado aí trágico, caótico na vida de Davi, durou enquanto Davi se recusou a confessar o seu pecado. Volte comigo para o Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. E isso pode ter acontecido durante um período de 9 meses. Talvez durante toda a gestação do seu filho com Batseba. 9 meses. Agora, irmãos, qual seria a razão de Davi estar descrevendo em detalhes tamanha tragédia pessoal? Talvez, em parte, a resposta esteja aí no sobrescrito do Salmo. O que é o sobrescrito mesmo? São aquelas informações que aparecem antes do versículo 1. A expressão em memória ou Salmo de Davi para lembrança. E agora eu volto à pergunta inicial. O que Davi quer lembrar? Ele quer lembrar ao Senhor de suas promessas, ou seja, das promessas de Deus. Ele deseja que o Senhor haja de acordo com as suas promessas. É uma possibilidade. Mas eu tenho para mim que Davi também e principalmente deseja lembrar a si mesmo e a sua comunidade e também a nós, os seus leitores, sobre a terrível situação vivida por ele, enquanto ele se recusou a confessar o seu pecado, para que ele, o povo e nós também possamos orar em situações semelhantes de grande sofrimento. O seu sofrimento era por causa do seu pecado. Ele reconheceu o seu pecado. Nós temos isso nos versículos 3 e 5. Versículo 3, ele diz: por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. A minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Ele reconhece o seu pecado. No versículo 5, minhas feridas infeccionaram e cheiram mal. Por causa do quê? Da minha insensatez ou da minha loucura. Então ele reconheceu o seu pecado, mas ele confessou o seu pecado. E no versículo 18 desse salmo, nós lemos o seguinte, versículo 18: confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. E ele encontrou perdão. E nós vimos isso no Salmo 32, a bênção do perdão. Ele encontrou o perdão. Agora, quando Davi pede a Deus que se lembre, na verdade ele está pedindo a Deus que Deus haja. Ele não está clamando aí como um pecador inocente. Ele reconhece abertamente que ele pecou, mas ele confessou o seu pecado e ele obteve o perdão de Deus. Esse salmo aqui, o Salmo 38, posteriormente, já na época do templo,
ele passou a ser usado na adoração, no templo, e ele se tornou o padrão para pecadores arrependidos quando tivessem sido libertados de suas aflições. Eu quero terminar esse sermão em que nós ficamos bem perturbados, né? Eu fiquei bastante perturbado ao preparar esse sermão, com este fardo esmagador de Davi. Mas eu quero terminar esse sermão com uma nota de esperança. Voltemos para o versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. E eu quero encerrar esse sermão citando, como eu tenho feito várias vezes aqui, mais uma vez, o comentário de Charles Spurgeon em relação a este versículo. Escreve Charles Spurgeon, abre aspas: repreendido devo ser, porque sou filho propenso a errar, e tu és um pai cuidadoso, mas não carregues muita ira no tom da tua voz. Trata-me com brandura, embora eu tenha pecado de forma grave. Posso suportar a ira dos outros, mas não a tua. Como teu amor é muito doce ao meu coração, assim o teu furor me corta profundamente a consciência. Castigar-me, se quiseres, é uma prerrogativa tua como pai. Suportar o castigo obedientemente é um dever meu como filho. Mas não transformes a tua vara em espada. Não golpeies para me matar. É verdade que meus pecados podem te inflamar, mas que a tua misericórdia e longanimidade apaguem as brasas ardentes da tua ira. Não me trates como inimigo, ou lides comigo como rebelde. Lembra-te da tua aliança, da tua paternidade e da minha fragilidade, e poupa o teu servo. Charles Spurgeon. Amém. O mesmo Davi, mais tarde ele expressou o seguinte, no Salmo 103, versículos 8 a 14. Davi, Salmo 103, versos 8 a 14. Davi, o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe que somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Louvado seja Deus por sua grande misericórdia e compaixão. Vamos orar? Pai Celestial, estamos diante do Senhor. Ficamos, Senhor, bastante tocados, Senhor, por todo esse castigo que veio sobre Davi por causa do seu pecado,
mostrando a indignação do Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós podemos ver que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, gracioso. E nós sabemos, Senhor, nessa experiência de Davi, que ele se arrependeu e que ele obteve o perdão do Senhor. E por isso ele podia expressar, Senhor, a alegria que ele sentiu depois de ser perdoado, como nós vimos no Salmo 32, e também o que ele expressa aqui no Salmo 103. Bendito sejas tu, Senhor, por tão grande misericórdia. Eu peço, Senhor, que nos ajude também a termos na nossa mente, em memória, de que o Senhor é um Deus santo, 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 que o Senhor não pode suportar o pecado, que o Senhor é um Deus justo, mas o Senhor também é um Deus compassivo, e se o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, isso teve um custo altíssimo para o Senhor. E no Novo Testamento nós somos lembrados disso, que foi a morte do nosso Senhor que possibilitou a nossa justificação. Fala conosco, continua a falar conosco através da tua palavra. Mostra, Senhor, a tua graça a todos os teus filhos aqui reunidos. Se estamos em pecado, Senhor, incline o nosso coração para ti. Concede-nos o arrependimento e nos faz voltar à tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vitoriosos sobre os desejos da nossa carne, sobre os ataques de Satanás, as suas tentações, e que possamos viver, Senhor, de forma a glorificar o teu nome e a exaltar a tua santidade. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.